Bom final de tarde para você que está ligado. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias, as informações e as notícias do agronegócio, também as últimas informações da economia do dia, desta sexta-feira, 20 de julho, a previsão do tempo para o final de semana e também as cotações de hoje. A partir de agora, aqui no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, confirmou participação no Global Agribusiness Forum 2018, que será realizado na segunda e na terça-feira da semana que vem em São Paulo. Em nota, o Ministério diz que Maggi vai aproveitar o encontro internacional para apresentar o selo O Melhor do Agro a ser aplicado em produtos brasileiros do agronegócio voltados para a exportação. Blairo Maggi falará ainda sobre projeções para a produção do agro no país nos próximos 10 anos e vai divulgar dados de preservação ambiental nas propriedades rurais. Além disso, também vamos falar sobre que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informou que não vai adotar uma periodicidade mínima para reajuste nos preços dos combustíveis. A decisão vem logo após a agência divulgar o resultado da tomada pública de contribuições sobre o tema que foi realizada de 11 de junho a 2 de julho. Segundo a ANP, durante esse período foram recebidos 179 e-mails que, após tratamento, resultaram em 146 manifestações encaminhadas por perfis diversificados, incluindo principalmente consumidores finais, neste caso foram 77, revendedores 16, transportadores 13, consultorias 12 e distribuidores 10. Com as sugestões recebidas, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis irá realizar estudos aprofundados com o objetivo de elaborar uma resolução. Ela deverá ser submetida à consulta e também a audiências públicas. Esses estudos vão estabelecer alguns pontos importantes. Por exemplo, mecanismos de aumento da transparência na formação do preço dos combustíveis. Outra coisa importante, empresas não devem instituir periodicidade fixa para reajustes e que não devem divulgar os preços médios regionais ou nacionais, mas os efetivamente praticados em cada ponto de entrega e produtores e demais elos da cadeia de abastecimento não devem divulgar antecipadamente a data de seus reajustes dos preços. Então são assuntos que vão estar aí também nessa consulta pública. E a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, disse que se colocou à disposição do governo federal para encontrar mecanismos técnicos que resolvam a questão do piso mínimo do frete rodoviário. A assessoria de imprensa da entidade diz que o intuito é encontrar soluções que contemplem as necessidades dos setores agropecuário e de transportes. A OCB foi uma das entidades que se reuniu ontem com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para discutir a tabela do frete. A organização disse à ANTT que a tabela atual está causando aumento dos custos de produção e, consequentemente, influenciando os preços dos alimentos para a população. Em nota, a OCB informou que criou um grupo de trabalho sobre o tema, com a participação tanto das cooperativas agropecuárias como de transportes, para, nas palavras da OCB, construir uma proposta técnica em busca de uma solução equilibrada entre os setores de transporte e agropecuária a ser apresentada durante a tomada de subsídios pela ANTT, que abriu no dia 10 de julho o processo de tomada de subsídios para levantar, então, sugestões sobre como aprimorar a metodologia e os parâmetros utilizados na elaboração da tabela do frete. E a Rumo, considerada a maior operadora de ferrovias do Brasil, está reestruturando a capacidade operacional dos terminais que administra nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com um investimento estimado em 250 milhões de reais. Diversas obras foram executadas para aperfeiçoar o atendimento às cooperativas, indústrias e produtores da região, segundo informou a própria empresa em comunicado. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o terminal foi estruturado com 9 tombadores e 2 moegas que possibilitam descarregar 70 caminhões por hora. A estrutura tem ainda um armazém com capacidade estática de 45 mil toneladas e 2 linhas ferroviárias com 5 tulhas permitindo carregar 32 vagões por hora. Por dia, o local tem uma movimentação média de 7 composições com 80 vagões de grãos. Além disso, neste primeiro semestre,
a empresa deu início ao chamado Projeto Fertilizantes dentro do complexo do terminal. Em parceria com a JM Link, a estrutura passou a ter um suporte com 2 linhas de entrada ferroviária que descarregam 8 vagões ao mesmo tempo e 2 coreias transportadoras de 1.200 toneladas por hora cada, tornando-se uma referência na estrutura produtiva para o mercado de fertilizantes. Em outras regiões também, em Chapadão do Sul, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a empresa inaugurou neste mês as obras de ampliação do terminal. Em parceria com a ECTP, a unidade teve seu processo de expedição triplicado, com suporte para receber mais de 2 milhões de toneladas por ano. Em Alto Araguaia, no Mato Grosso, a concessionária destinou cerca de 30 milhões em obras, adequação elétrica, pátios, armazéns, sistema de combate a incêndio, drenagem, entre outros. Por dia passam pelo local 2 trens com 80 vagões de farelo. E a base de ativos da Rumo inclui uma rede ferroviária formada por 4 concessões, que totalizam aí cerca de 12 mil quilômetros de linhas férreas, 1.000 locomotivas e 25 mil vagões, além de centros de distribuição e instalações de armazenamento. O Rally da Pecuária 2018 estará a partir da próxima segunda-feira, dia 23, em visita a algumas das principais regiões de confinamento no país. A equipe 3 da expedição vai passar por propriedades rurais de Araçatuba, em São Paulo, Barretos, também em São Paulo, Ituiutaba, em Minas Gerais e Santa Helena de Goiás, encerrando o trajeto em Goiânia no sábado, dia 28. Estão na rota de expedição, portanto, o Centro-Oeste Paulista, o Triângulo Mineiro e o Sul de Goiás, que se consolidaram como modelos de prestação de serviços de terminação, os chamados boitéis, negócio que cresceu e se adaptou em diversas regiões do país, segundo informou a própria assessoria do Rally. A pecuária dessas regiões vem se modernizando há anos, antecipando uma competição com atividades mais rentáveis no uso da terra. O avanço da cana-de-açúcar e também de lavouras de grãos, principalmente, impôs um ritmo tecnológico acelerado nas propriedades pecuárias. Além da pressão pela área e pela busca de equivalência na rentabilidade, os pecuaristas puderam contar com a disponibilidade de alimentos e derivados da agroindústria para operar os confinamentos. Vamos falar agora de Santa Catarina, que em reunião com o ministro da Agricultura interino Elmar Novak, o governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, solicitou uma maior fiscalização nas fronteiras para que o estado não perca o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação que o estado conquistou no ano de 2007 em função de eventuais problemas com a doença em estados vizinhos. Novak diz que uma força-tarefa será montada na zona aduaneira de Santa Catarina, próxima à Argentina e ao Paraguai, dentro da estratégia do Ministério de atender casos emergenciais para dar agilidade à fiscalização. O ministro interino assegurou também que Santa Catarina não corre risco de perder a certificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Outro ponto tratado no encontro foi a celeridade aos despachos aduaneiros em Santa Catarina, no trecho em que o estado faz fronteira com a Argentina, para escoar as compras de milho daquele país e principalmente do Paraguai. Lembrando que o Paraguai, foi feito um levantamento, que ele tem um excedente de produção de 3 milhões de toneladas de milho. E Santa Catarina é grande comprador deste insumo, que serve como alimento para frangos e suínos, que tem carnes processadas nos frigoríficos catarinenses. Cerca de 2.000 caminhões por dia carregados com milho chegarão ao estado a partir de agosto, com carregamentos vindos da Argentina e principalmente do Paraguai. Vamos falar sobre clima agora. Representantes de entidades agropecuárias estiveram reunidos para fazer uma análise da produção de grãos no Paraná. Durante o encontro foi constatado que nas regiões de Castro, Guarapuava, Cascavel e Londrina foi observado que a irregularidade climática prejudicou o desenvolvimento da safra de verão e da segunda safra. Em comunicado, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, destacou que os maiores problemas ocorrem com a cultura do feijão por causa da seca e da queda de produtividade, e os grãos foram comercializados por preços baixos. As lavouras de soja, por sua vez, foram atingidas pelo veranico ocorrido em meados de novembro, janeiro e fevereiro e por excesso de chuvas em meados de dezembro. Esses problemas climáticos reduziram o potencial produtivo da oleaginosa e favoreceram a infestação de pragas e doenças. Nas regiões mais ao oeste, houve maior pressão de doenças e os produtores tiveram que realizar aplicações extras de
fungicidas. Outro aspecto levantado também é que os custos de produção das lavouras também entraram na pauta de discussões. Especialistas destacaram que eles estão maiores nessa safra. Houve alta nos preços de defensivos e fertilizantes em praticamente todas as regiões. Também aumentou a mão de obra, teve aumento na planilha do produtor e o relatório de que é possível afirmar que a rentabilidade do produtor do estado ficou inferior à da safra anterior e causa preocupação, então. Também sobre o clima agora no Rio Grande do Sul, a sequência de dias chuvosos aliados a baixas temperaturas e baixa incidência solar vem prejudicando o desenvolvimento das pastagens. Segundo informou a Emater RS, apenas a aveia está com bom desenvolvimento até o momento, caracterizando um período de escassez de oferta de alimento volumoso. A Emater destaca ainda que essas condições do clima exigem atenção do produtor no estado do Rio Grande do Sul, especialmente o cuidado na alimentação dos rebanhos, porque descuidos podem levar o custo de produção, ou então incorrer em atraso na obtenção do peso esperado. E a rebrota do campo nativo e das pastagens cultivadas está muito lenta, sendo necessário fornecer sal mineral para melhorar o aproveitamento do campo nativo que perdeu qualidade. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode saber mais sobre a Bortolini Imóveis acessando o site bortoliniimoveis.com.br. Vamos agora falar de economia. Hoje foi divulgado pelo IBGE o IPCA 15. Esse dado é considerado pelo mercado como uma prévia da inflação oficial. E os dados mostram então que o IPCA 15 ficou em 0,64% em julho. É uma taxa inferior à que foi registrada na prévia de junho, que ficou em 1,11%, mas foi superior à mesma taxa no ano passado, quando foi observada uma deflação ou queda de preços, de 0,18%. Com esse dado, a prévia de julho, a inflação oficial acumula taxas de 3% no ano e de 4,53% em 12 meses, inclusive acima do centro da meta de inflação do Banco Central para este ano de 2018. E o aumento médio de 6,77% no custo da energia elétrica no país foi o principal responsável pela inflação registrada no IPCA 15. Entre a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho, houve reajustes das tarifas nas concessionárias de São Paulo, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e também Belo Horizonte. Segundo o IBGE, o custo com habitação, que subiu 1,99%, foi puxado também por aumentos do preço do gás de botijão, que subiu 1,36%, o gás encanado, 1,24%, e também tarifa de esgoto, 1,27% de variação positiva. Outros grupos de despesa que influenciaram a prévia de julho da inflação oficial foram os alimentos, com taxa de 0,61%, e os transportes, com a alta no preço de 0,79%. Outro dado importante da economia que foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Confiança da Indústria. Os dados mostram uma queda de 0,5 ponto na prévia de julho na comparação com junho. Com esse dado preliminar, o indicador chega a 99,6 pontos na escala de 0 a 200 pontos e volta então para um patamar abaixo dos 100 pontos. A queda na confiança na prévia de julho foi provocada pela piora das expectativas do setor, porque o índice de expectativas caiu 4,3 pontos na prévia de julho e atingiu 100,7 pontos. O índice de situação atual, que mede a confiança no momento presente, no entanto, subiu 3,4 pontos e chegou a 98,5 pontos. O resultado preliminar de julho sinaliza o segundo recuo consecutivo no nível de utilização da capacidade instalada da indústria de 0,3 ponto percentual para 75,9%. E a greve dos caminhoneiros, junto com a demora na recuperação econômica, fizeram a equipe econômica reduzir a estimativa de crescimento da economia para este ano de 2018. Segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas que foi divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento, a estimativa caiu de 2,5% para 1,6%. A estimativa de inflação,
pelo IPCA, aumentou de 3,4% para 4,2%. A equipe econômica diz que a alta do dólar, o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram para aumentar a projeção de inflação oficial. O próprio mercado, né, já está prevendo aí uma queda substancial, né, significativa, inclusive, da atividade econômica para este ano de 2018. No início do ano de 2018, estava próximo de 3% a perspectiva de aumento do PIB, né, da economia brasileira. Só que aí depois chegou a 2,5%, 2,3%, aí veio a greve dos caminhoneiros, aí a perspectiva então de crescimento da economia para este ano caiu mais ainda, hoje está em 1,5%. Vamos falar agora sobre a política para o diesel, orçada em 9,6 bilhões de reais. A política de subsídios para o óleo diesel fez a folga da meta fiscal cair, e hoje ficando em 1 bilhão e 800 milhões de reais neste ano. Quem disse isso foi o ministro do Planejamento, Esteves Colnago. O orçamento para este ano estabelece uma meta de déficit primário de 159 bilhões de reais para o governo federal. Isso representa o resultado das contas federais, desconsiderando o pagamento de juros da dívida pública. E agora vamos saber como ficou o mercado acionário brasileiro hoje e também como se comportou o dólar nesta sexta-feira. Olha, o Ibovespa se distanciou da máxima do dia, teve um momento que hoje o índice saltou 2,58%. O que está fazendo com que a Bolsa suba e hoje, né, foi significativo? Existe uma certa euforia dos investidores com uma notícia política de que Geraldo Alckmin, que é candidato ao PSDB à presidência da República, deve levar o apoio dos partidos do Centrão. Mas mesmo assim, o índice fechou com forte alta, renovando seu maior patamar desde 25 de maio. Então a Bolsa Brasileira hoje fechou com ganhos de 1,4%, mas como eu disse, teve momentos ali que chegou em 2,58% no dia. Fechou em 78.571 pontos. E o dólar comercial afundou 1,84% e, com esse bom humor dos investidores, fechou cotado a R$ 3,77, R$ 3,7739 na venda. Esse é o menor patamar desde 21 de junho e a perda semanal do dólar chega a 2,03%. Vamos agora ao clima. Bom, hoje, sexta-feira, a gente traz a previsão do tempo, o clima aí para o final de semana. A gente começa pela região sul e a gente tem aqui os dados da sexta-feira, do sábado e também do domingo, né? Então, para amanhã, sábado, dia 21 de julho, a gente vê tempo bom após a passagem da frente fria, que está acontecendo hoje, agora, né, pelo estado do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. As temperaturas diminuem em toda a região. Há possibilidade de geada no oeste do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de chuva no litoral, desde o sul do Rio Grande do Sul até Santos, em São Paulo. Nas demais áreas, diminuição da nebulosidade durante o dia. A gente vê naquela pontinha oeste ali a possibilidade de geada, então, conforme diz a previsão. Depois, no domingo, a previsão diz, por causa da chegada do ar mais frio, as temperaturas continuam caindo na região sul, o que favorece a formação de geada em grande parte do Rio Grande do Sul. Chuva passageira em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Tempo firme nas demais áreas. Agora vamos então à previsão do tempo para a região centro-oeste. Na região centro-oeste o tempo é bom, claro, céu claro. A gente vê ali na imagem, né, que tem algumas partes em que pode ter um pouquinho mais de nuvens, mas sem chuva. A previsão do tempo diz assim, para sábado, a passagem da frente fria traz uma massa de ar frio, causando diminuição das temperaturas no sul do Mato Grosso e em grande parte do Mato Grosso do Sul. Muitas nuvens e possibilidade de chuvisco no sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, sol e calor. Para domingo, a massa de ar frio predomina, o dia amanhece com temperaturas mais baixas e com risco de nevoeiro no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. Ao longo do dia, há leve aquecimento, céu claro em todo o centro-oeste é a previsão do tempo para esta região. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis.
você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br. Hora então de atualizarmos as cotações de hoje, sexta-feira, dia 20 de julho. A gente começa com o farelo de soja, então, em Ponta Grossa, tonelada hoje R$ 1.460. Mesmo valor a tonelada do farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.460. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 81,50. Em Paranaguá, no Porto, R$ 90. No Porto de Rio Grande, R$ 89. Em Rondonópolis, R$ 77. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 39. Em Ponta Grossa, R$ 36,50. Em Rondonópolis, R$ 25. A tonelada do trigo em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, R$ 900. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. Em Carazinho, R$ 900. O arroz em casca em Pelotas, a saca R$ 41,85. Em Cachoeira do Sul, R$ 42,20. E em Jaraguá, R$ 40. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70 a saca. O feijão preto em Santa Maria, R$ 125. E em Lagoa Vermelha, o feijão preto, R$ 135. Vamos agora ao boi gordo. Em Barretos, a arroba R$ 142. Em Tocantins, a arroba R$ 130. E no Rio Grande do Sul, R$ 4,95 o quilo. Temos também o suíno no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13 o quilo. E a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua audiência, lembrando que o programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira às 18 horas, com as notícias e as informações do agronegócio, da economia, previsão do tempo para a região sul, para a região centro-oeste e também as cotações. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Você pode participar através das redes sociais, que também você pode ver o programa gravado no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Você pode participar dando a sua sugestão, fazendo a sua pergunta e também através do WhatsApp. O telefone 549-9116-9140 está à disposição. 549-9116-9140. Um bom final de semana e até segunda-feira. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.